Ok, hoje a aula vai ser sobre a continuação da aula anterior. Por isso, na aula anterior vimos as regras formais que se aplicam aos operadores de disjunção, conjunção. Nós hoje, como vamos ver aqui no ecrã, vamos fazer a mesma coisa para a negação. Ok? Por isso vamos usar o sistema de dedução natural e vamos ver quais são as regras de introdução e eliminação do operador da negação. E vamos ver também que dá jeito, embora não seja essencial, dá jeito criar um novo operador sem argumentos, que é a contradição, e como novo operador que é, também convém não, é necessário ter regras para a introdução e eliminação desse operador. Espera aqui. Ok, por isso, já vimos que na negação nós falámos do raciocínio por absurdo, que era uma forma de introduzir uma negação, ou seja, colocávamos uma hipótese, verificávamos que a hipótese era absurda e, por conseguinte, inferíamos a negação dessa hipótese. E esse raciocínio tem dois aspectos. Tem por um lado, a introdução da negação e, por outro lado, chegamos à conclusão que é um absurdo, ou seja, que existe uma contradição. Bom, e são essas duas coisas que vamos acrescentar no sistema formal. Ok? Por isso, o que era uma contradição? Uma contradição era uma situação em que nós obtínhamos uma verdade, uma proposição e a sua contrária. Ou seja, se tivermos A e não há, isso é contraditório, porque as coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo. Okay? Reparem que a lógica é atemporal. Isso não é como na vida real, entre aspas, em que uma pessoa pode ter fome e depois a seguir não ter fome, desde que tenha comida entretanto. Aqui a lógica é atemporal, ou seja, os estados não mudam, uma vez obtidos, não mudam. Ou seja, não é com a lógica simples que nós estamos a utilizar que vamos conseguir, digamos, modelar, sem algum cuidado, mudança de estado. Okay? A mudança de estado é uma situação que terá que ser vista, digamos, com sistemas de representação do conhecimento mais fortes do que a lógica que estamos a utilizar aqui. Esta lógica aplica-se bem à matemática, uma verdade, uma verdade matemática continua a ser matemática, verdade para sempre. Ok, bom, feito este preâmbulo, uma contradição, ou seja, um absurdo, era obtido quando chegávamos a uma proposição e à sua contrária, à sua oposta. E por conseguinte, desde que eu saiba que se cheguei a uma proposição φ e à sua oposta não φ, sei que tem uma contradição e não precisava de avançar mais. No entanto, do ponto de vista sintático, é conveniente criarmos um operador, que é o operador da contradição, que é exatamente inferido quando se obtém esta situação. Okay? E esse operador inferido, por um lado, é inferido quando se obtém essa situação, e por outro lado, quando se detecta esse operador, detecta-se a contradição e pode-se eventualmente fazer o raciocínio por absurdo. E por conseguinte, vamos ver então quais são as regras de introdução e de eliminação da contradição. Okay? Bom, como vimos, a introdução não tem nada de especial, apenas detecta, digamos, a existência de uma fórmula φ e uma fórmula não φ, por isso quando existir numa demonstração uma fórmula φ e não φ, nós podemos, a seguir a elas, acrescentar o operador da contradição, por isso não tem argumentos, e justificá-lo como introdução da contradição entre estas duas fórmulas, K1 e K2. A única restrição é que a contradição só aparece depois das fórmulas, a ordem com que elas aparecem é indiferente. Vamos ver, então, se já temos uma contradição, vamos ver então as regras da negação antes de eliminar a contradição propriamente dita, que será outra operação que temos que fazer. Bom, a eliminação da negação basicamente corresponde à dupla negação, ok? Por isso, se nós tivermos uma fórmula que é duplamente negada, nós podemos inferir que a fórmula é verdadeira. Okay? Bom, isso já vimos porque é que isto é feito e, por conseguinte, não vamos justificar mais, vamos só dizer que introduzimos esta regra, sempre que vemos uma fórmula duplamente negada, nós podemos retirar as duas negações e obter a fórmula que é igualmente, se esta for verdadeira, a fórmula sem as duas negações também é verdadeira. Ok? Agora podemos pensar, bom, se isto é a eliminação da contradição, a eliminação da negação, a
introdução da negação seria passar ao contrário, já que isto é uma equivalência, ou seja, eu de fi posso concluir não, não fi. Só que isto não me adiantava muito, ok? Porque isto obrigava-me sempre a trabalhar com duplas negações, ou acrescentava ou diminuía. E não captava, digamos, a noção de uma simples negação. Ou seja, como é que eu obtenho uma negação apenas, ok? E por conseguinte vamos ver que a regra de inferência para a introdução da negação não é simplesmente pegar numa fórmula e acrescentar-lhe duas negações, mas fazer mais qualquer coisa, ok? E em particular utilizar o raciocínio por absurdo. Okay? Então, esquematicamente, o que é que nós podemos, como é que nós podemos representar o raciocínio por absurdo? Supongamos que eu estou a meio de uma demonstração e decido testar uma hipótese. Okay? E testar uma hipótese é dizer assim, ok, vamos supor, ou seja, acrescentar, se quiserem, uma premissa ou conjunto de premissas que poderá existir anteriormente. Isto é uma hipótese que eu adiciono. E vamos admitir que esta hipótese me leva a uma contradição. Me levar a uma contradição quer dizer que nesta subdemonstração, esta subdemonstração acaba com uma contradição. Bom, se esta fórmula me leva a uma contradição, então eu posso concluir que a fórmula está errada. Está errada, quer dizer, tem que ser negada. Ok? E por conseguinte, o que eu faço é quebro, digamos, a subdemonstração, termino a subdemonstração e concluo simplesmente que a fórmula é falsa. Okay? Que eu nego a fórmula. Okay? Quais são as condições? Simplesmente que a negação aparece depois desta subdemonstração e a forma de representar isto é que esta forma é justificada pela introdução da contradição em toda esta subdemonstração, do fim até à contradição. Ok? Ok, por isso esta hipótese não tem que ser justificada, aliás, ela não pode ser justificada, que ela até é falsa. Okay? Por isso, isto é simplesmente uma hipótese que se lança em conjunto com todas as premissas que eventualmente possam ter sido começado, digamos, a demonstração. E, por conseguinte, atenção que ela não tem que ser justificada, não pode ser justificada. Bom, neste caso, podemos ver então como é que nós inserimos aquilo que tínhamos dito, que era, se nós inserimos uma negação apenas, ok? Também podemos inserir duas negações, ok? A regra que passa de uma forma para a forma duplamente negada, na realidade não precisa de ser criada, basta ser utilizadas as regras que já temos. Ou seja, vamos admitir que a fórmula φ é verdadeira, ok? Bom, então, vamos admitir, não, vamos trabalhar num contexto em que a fórmula φ é verdadeira. E agora queremos provar que a forma duplamente negada também é verdadeira. Como é que fazemos isso? Bom, simplesmente criamos a hipótese não φ, ok? E como φ e não φ são contraditórios, concluímos a contradição pela introdução da contradição na fórmula K1 e M1. Okay? Bom, mas se uma fórmula leva a uma contradição, então esta fórmula tem que ser negada. Ok? E por conseguinte, esta forma é justificada por introdução da negação entre M1 e M2, mas normalmente passamos este passo e aceitaremos informalmente que eu possa colocar, a partir do φ, posso colocar um não, não φ, se a partir de uma forma posso colocar a forma duplamente negada e justificar apenas por ser introdução da contradição. Okay? Em rigor teríamos que usar este passo intermédio, mas este passo intermédio é óbvio e é escusado. Okay? Por isso já vimos a negação, quer a introdução, quer a eliminação, vimos como é que introduzimos a contradição, agora a regra talvez mais estranha que é como é que nós eliminamos uma contradição, ou seja, o que é que eu posso concluir a partir de uma contradição. Bom, e a partir de uma contradição, de acordo com as regras, na realidade a situação é estranha, no sentido que a partir de uma contradição nós podemos concluir qualquer coisa. Okay? Porquê é que podemos concluir qualquer coisa? Porque, de acordo com as regras da consequência lógica, dizemos que uma forma é consequência de outras, sempre que as outras das premissas, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Bom, mas se nas premissas incluirmos a contradição, nunca temos que nos preocupar com a situação em que as premissas são verdadeiras, porque as premissas são sempre falsas. E, por conseguinte, não temos que nos preocupar com a situação em que as premissas sejam verdadeiras e por isso a conclusão é sempre válida, quer seja uma forma, quer seja a sua negação.
Bom, e por isso, basicamente é isso que nós vamos explicar aqui neste sistema, ou que vamos introduzir neste sistema, que é, a partir da altura em que se tenha uma contradição, qualquer fórmula pode ser deduzida, que me der jeito. Ok? E por conseguinte a regra, basicamente, diz o seguinte: se eu tiver, num dado contexto, se eu tiver uma contradição, nesse mesmo contexto, mais à frente, eu posso inferir, ou posso descrever qualquer fórmula, justificando-a por sendo de eliminação desta contradição. Bom, vocês podem dizer, isto também é esquisito, ok? Mas na realidade, eu podia fazer isto sem usar esta regra, digamos, diretamente. Reparem que o que nós podemos fazer, com as regras que já temos, é, se tivéssemos uma contradição, nós podíamos inferir, podíamos dar como hipótese o que é que aconteceria se a fórmula φ fosse falsa. Bom, se a fórmula φ fosse falsa, então eu podia concluir, okay, apenas por repetição do que já sei, que a fórmula φ, não φ, aliás, me levava a uma contradição. Esta forma aqui seria justificada apenas por repetição ou reiteração da forma que tenho aqui. Bom, mas formalmente o que eu tenho aqui é criei uma fórmula e criei uma hipótese, que é esta fórmula, cheguei a uma contradição, por isso o que eu devo concluir é a negação desta fórmula, ou seja, a dupla negação, e já sei que a dupla negação pode ser retirada pela regra de eliminação da negação. E por isso cheguei ao mesmo objetivo, que é da contradição cheguei a uma fórmula. Em rigor, teria que fazer estes 3 passos, se não quisesse usar esta regra, mas esta regra, no fundo, é equivalente a usar estes 3 passos intermédios. Okay? Por isso, a partir de agora, temos 2 operadores novos, aliás, um operador novo, que é a contradição. Sabemos eliminá-lo, que responde basicamente a seguir de uma contradição, podemos pôr lá qualquer coisa. Sabemos criá-lo corresponde à detecção de uma fórmula e a sua negação, e com esta contradição podemos trabalhar depois com a negação, nomeadamente na introdução da negação, que é o raciocínio por absurdo. A eliminação da negação é simplesmente eliminar uma dupla negação. Bom, feitas as apresentações, só temos agora que ver alguns exemplos para perceber como é que vamos tratar com a negação, ok? Vamos usar as leis de Morgan, que é um bom exemplo para verificar como é que podemos tratar com elas. Por isso, as leis de Morgan são... Espero que estejam a ouvir. Estou aqui a dizer que há algum... Gonçalo, Hã? levanta-te. Estão a ouvir mal. Imagino que eu estou a ver aqui que a internet está instável, mas de qualquer maneira está gravado, depois podem ver isto melhor. Mas peço desculpa, mas não consigo resolver esse problema. Seja como for, vamos ver então as leis de Morgan, como é que nós podemos justificar as leis de Morgan de acordo com as regras do sistema de dedução natural. E por isso temos que a negação de uma disjunção é a conjunção das negações e, por conseguinte, desta fórmula nós podemos concluir esta, porque elas são equivalentes, e depois vamos fazer o contrário, ou seja, da fórmula da direita vamos concluir a fórmula da esquerda, já que, sendo fórmulas equivalentes, de uma posso concluir a outra e da outra posso concluir a uma. Bom, então vamos fazer a demonstração, ou seja, vamos assumir que a negação de A ou B é verdadeira, ou seja, vamos assumir esta fórmula, e o que é que nós queremos obter? Queremos obter a conjunção de duas fórmulas. Bom, se queremos obter a conjunção de duas fórmulas, eu vou já aqui, digamos, antecipar algumas regras que se utilizam para fazer demonstrações. Se queremos introduzir duas fórmulas, se calhar o melhor que temos a fazer é obter a fórmula não A, tem que ser verdadeira, okay? Não sei como, mas vou ter que obter. A fórmula não B também tem que ser obtida, e se eu obtiver a fórmula não A e a fórmula não B, posso juntá-las, porque os números já sei quais são, e dizer simplesmente que existe uma introdução da conjunção nas fórmulas 5 e 9. Okay? Por isso, resolvi o meu problema partindo em dois. Como é que eu obtenho o não A e como é que eu obtenho o não B? Bom, mas o que é obter o não A? Obter o não A é uma fórmula negada. Como é que eu obtenho uma fórmula negada? A forma, digamos, mais óbvia que vem à cabeça é vamos assumir que o A é verdadeiro e vamos ver o que é que acontece. Ou seja, vamos assumir que o A é a hipótese A e ver o que é que acontece.
Bom, onde é que está? Obviamente, desta hipótese A, eu devo conseguir chegar a uma contradição. Mas é isso que eu obtenho. O que eu quero é chegar do A à contradição, e se chegando do A à contradição, obtenho não há. Ora, onde é que está a contradição entre esta forma e esta de cima? Alguém me sabe responder? Silêncio. Bom, acho que estamos de acordo que se o A for verdadeiro, A ou B também tem que ser verdadeiro. Desculpa, isto é só. A ou B tem que ser verdadeiro. Okay? Cá está uma situação em que aparentemente vou obter uma verdade mais fraca do que a verdade, do que a forma que tinha inicialmente. Okay? A ou B, sei menos do que sei quando sei que A é verdadeiro. Bom, seja como for, se A ou B for verdadeiro, por isso por introdução da disjunção, então agora tenho aqui a contradição. Ok? Por comparação da Fórmula 1 com a Fórmula 3, que são as duas opostas. Ok? Por isso existe uma introdução da contradição entre 1 e 3 e, por conseguinte, fecho a subdemonstração para obter o não A. Bom, e para obter o não B é exatamente a mesma coisa. Ou seja, vou assumir o B, o B posso concluir A ou B, por introdução da disjunção, A ou B é contraditório com não A ou B, por isso, introdução da contradição entre 1 e 7, e por conseguinte o B é falso, e obtenho o não B por introdução da negação nesta subdemonstração, de 6 até 8. Ok? E por conseguinte, vimos esta demonstração, utilizamos as regras de introdução e de eliminação da negação, mais de introdução até da negação e da contradição, e obtivemos, digamos, o resultado que desta forma conseguimos deduzir a forma da direita. Bom, mas fazer o mesmo para a esquerda, ok? Ou seja, como é que eu de não A e não B consigo provar a negação de A ou B? Bom, vamos fazer, mais uma vez, alguma técnica, digamos, para obter demonstrações. Por isso, o que eu quero obter é não A ou, não A ou B. Okay? Bom, aqui há duas formas de olhar para isto. Por um lado, saber que se eu tenho uma conjunção, posso, à partida logo, dizer que sei que quer que não A é verdadeiro e não B é verdadeiro. Okay? Podia fazer isto mais tarde, mas posso começar já por aí. Ou seja, o que é que eu sei a partir de não A e não B? Sei que o não A é verdadeiro, ou seja, que posso concluir não A, por eliminação da conjunção, e também posso concluir não B. Mas agora vamos focar naquilo que quero mesmo, que é concluir a negação de A ou B. Bom, como é que eu concluo a negação de A ou B? Bom, isto é uma forma negada. Para concluir uma forma negada, digamos, a ideia mais, a estratégia mais imediata é, vamos assumir que o A ou B é verdadeiro. Sendo A ou B verdadeiro, se eu conseguir provar a sua contradição, então temos que A ou B é falso. E por conseguinte, conseguimos provar a fórmula 10 a partir da introdução da negação de 4 até 9. Bom, mas agora, onde é que aparece esta contradição? Bom, aparece a contradição porque, por um lado, eu tenho A ou B, por isso eu sei que um deles tem que ser verdadeiro, e por outro lado, sei que os dois são falsos. Por isso, claramente, isto não pode acontecer. Por isso, a forma de provar esta contradição é dizer assim, bom, se temos aqui uma disjunção, o que é que eu posso fazer numa disjunção? Vou ver os dois casos. O que aconteceria se o A fosse verdadeiro? Bom, havia uma contradição. O que aconteceria se o B fosse verdadeiro? Também havia uma contradição. Por isso, em ambos os casos existe uma contradição, é porque existe esta contradição. Okay? Este é o princípio. Como é que nós representamos isto no sistema? Exatamente como eu estava a dizer. Vamos admitir que o A é verdadeiro. Bom, mas o A não pode ser verdadeiro. Porque já dizemos aqui que ele é falso. Por conseguinte, isto é uma contradição e esta contradição é obtida por introdução da contradição entre 2 e 5. Por isso, pelo A, já sabemos que é uma contradição. E pelo B? Bom, vamos ver. Vamos assumir B. Bom, e pela mesma razão, B e não B não podem ser simultaneamente verdadeiros, de maneira que isto aqui existe uma contradição e esta contradição é justificada pela introdução da contradição entre 3 e 7. Okay?
Bom, e agora olhamos para estas duas demonstrações e dizemos que em ambos os casos, quer que eu comece pelo A, quer que eu comece pelo B, chego à mesma forma. Por acaso a forma é uma contradição, mas é uma forma como outra qualquer. E por conseguinte, se existe a mesma forma como resultado, a forma é verdadeira, ou torna-se. Eu posso deduzir esta forma, aqui não faz muito sentido dizer que a forma é verdadeira, mas eu posso deduzir esta fórmula a partir desta disjunção. Porque em ambos os disjuntos eu cheguei a essa forma. E por conseguinte, a fórmula 9 é justificada por eliminação desta disjunção, tendo em atenção a demonstração de 5 até 6 e a demonstração de 7 até 8. Ok? E por isso aqui vimos, não só demonstramos, digamos que a equivalência, já tínhamos demonstrado da direita para a esquerda, agora demonstramos da esquerda para a direita, e também estudámos, ou pelo menos analisámos, estratégias para tentar fazer demonstrações, nomeadamente a partir de conjunções, retirar logo cada uma delas, porque normalmente é útil, e se queremos obter uma fórmula negada, vamos assumir que a fórmula é verdadeira e provar a sua contradição. Provar uma contradição. Ok? Bom, e com isto fizemos a lei de Morgan, que diz que a negação de uma disjunção é a conjunção das negações, quer de um lado, quer do outro, mas agora existe a regra dual, a lei de Morgan dual, que é a negação da conjunção, é a disjunção das negações, e é isso que vamos fazer a seguir. Ok. No entanto, já agora, só para recapitular o que nós fizemos, a primeira coisa que temos que fazer quando tentamos fazer uma demonstração é entender bem o que se pretende demonstrar. Isso vai de si, não vale a pena explicar isso, mas eventualmente, como fizemos na primeira vez, tentar estabelecer fórmulas intermédias. Okay? Quando queríamos provar não A e não B, sabíamos que tínhamos que provar não A e provar não B. Por isso tínhamos que tentar obter fórmulas intermédias. Uma heurística genérica para as conjunções é se pretender demonstrar Xi e Psi, temos que demonstrar as duas separadamente, como tínhamos visto, e se queremos demonstrar uma negação, temos que mostrar que a não negação é absurda, por isso temos que assumir a forma não negada e chegar ao absurdo. Para as disjunções, aqui é mais complicado, se pretender demonstrar uma disjunção, podemos tentar demonstrar um deles, mas normalmente isso não vai muito longe, esta regra não vai muito longe. O que existe é uma regra, digamos, genérica, que é, se nós estivermos desesperados, não estamos a ver o que é que podemos fazer, tentem usar o raciocínio por absurdo. Okay? É uma heurística que funciona bastante bem e que é, digamos, a heurística de último recurso. Se quiserem, é aquele antibiótico que mata tudo. Vamos ver, então, mata as bactérias todas, de espectro largo. Vamos ver estas heurísticas, algumas já vimos, não é, nas demonstrações anteriores, mas vamos ver estas heurísticas, digamos, na próxima lei de Morgan. Ou seja, que a disjunção de duas negações é a mesma coisa que a negação das conjunções. Bom, neste sentido, temos então uma situação em que queremos demonstrar uma negação. Qual é a regra que existe para demonstrar uma negação? Bom, é usar a forma sem ser negada, como hipótese, e concluir uma contradição. Ok? Bom, porque é que isto é contraditório? Aqui vem aquela primeira regra que é perceber o que é que andamos aqui a fazer. Ok? E o que é que andamos aqui a fazer? Andamos a verificar que se A e B são ambas verdadeiras, não pode acontecer que falso ou falso seja verdadeiro. Ou seja, não pode acontecer que ambas sejam verdadeiras e ao mesmo tempo isto só seria verdadeiro se ambas fossem falsas. Ora, não podem ser ambas verdadeiras e ambas falsas, ou pelo menos uma delas falsa, e por conseguinte há aqui uma contradição. Okay? Bom, o que é essa contradição? Como é que nós podemos chegar a esta contradição? Temos aqui uma regra a dizer, ok, se sabemos A e B, vamos ver o que é que podemos fazer de cada um deles. Ok? E concretamente, enfim, em particular, será que nós conseguimos concluir uma disjunção a partir daqui? Bom, vamos assumir o seguinte, vamos assumir que o A é falso, porque a contradição no fundo está a dizer, nós aqui estamos a dizer que o A e B são verdadeiros e vamos chegar a uma contradição se dissermos que o A é falso. Okay? Será que isto é contraditório?
ok? Se A for falso, ou se houver uma contradição nisso, nós eh, podemos concluir, desculpa, deixa-me só confirmar aqui. Por isso temos aqui uma disjunção, o que vamos fazer é usar esta disjunção, assim é que é. Por isso, se nós soubermos que, como nós sabemos que uma delas é falsa, é verdadeira, vamos tentar obter qualquer coisa, nomeadamente a contradição, por cada um dos casos. Okay? Por isso, vamos admitir que o A é falso e chegar à contradição. Vamos admitir que o B é falso e chegar à contradição. E, por conseguinte, se deste disjunto e deste disjunto, em ambos os casos, chegamos à contradição, a contradição é obtida por eliminação desta disjunção, que está na linha 1, desde o 3 até o 5 e do 6 até o 8. Agora, aqui temos é que perceber porque é que chegamos a esta contradição. O que é que nos diz que aqui existe uma contradição? Bom, por um lado, estamos a assumir que o A é falso, mas por outro lado, eu sei que o A e o B são verdadeiros. E, em particular, sei que o A é verdadeiro. Okay? E como eu sei que o A é verdadeiro por causa da eliminação desta conjunção, eu posso concluir que tenho uma fórmula e a sua oposta e, por conseguinte, tenho uma introdução da contradição entre as formas 3 e 4. Bom, e a mesma coisa para o B. Okay? Do não B posso concluir, aliás, do A e B posso concluir B, por eliminação da conjunção, e, por conseguinte, existe uma contradição entre B e não B, por isso existe uma contradição entre 6 e 7, e agora, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, consigo chegar à mesma forma, que por acaso é uma contradição, e por conseguinte a contradição é uma consequência desta fórmula, que se é obtida por eliminação da disjunção, usando as demonstrações 3 a 5 e 6 a 8. Ok? E por isso fizemos a demonstração neste sentido. E no outro sentido? Bom, no outro sentido vamos ter algum problema, ok? Isso, o que é que nós queremos demonstrar? Queremos demonstrar não A ou não B. Bom, queremos demonstrar uma disjunção. Agora vamos tentar perceber o que é que se passa aqui. Bom, será que o A é falso? Se o A fosse falso, eu conseguia demonstrar isto. Mas será que o A tem que ser necessariamente falso? Não, o A pode ser verdadeiro, o B ser falso. Isto dá falso, a negação de falso é verdade, por isso a premissa pode ser verdadeira com o A verdadeiro. Aliás, com o A falso. Ok? Aliás, desculpa, com o A verdadeiro. Ok? E por conseguinte eu não vou conseguir provar que o A é falso. A partir desta premissa. O A é verdadeiro, se o B for falso, está falso, dá a negação dá verdadeiro, e por isso com A verdadeiro, a premissa é verdadeira e o não A não é verdadeiro. Por isso eu não vou conseguir provar não A e também não vou conseguir provar não B. Por isso, o que é que me resulta? Também não tenho aqui nenhuma conjunção à partida. Tenho uma negação de uma conjunção. Há alguma forma intermédia? Não. Eu não posso obter formas intermédias, não há. E forma intermédia não B para tentar chegar à forma final. Bom, fiquei sem armas, ok? Fiquei sem ideias e, por conseguinte, vou usar aquela arma que funciona sempre, ou pelo menos que é a arma de último recurso, que é usar a introdução da negação usando o absurdo, ok? Bom, o que é que eu quero provar? Quero provar esta fórmula, por isso eu vou introduzir a sua negação, ok? Essa introdução da negação, aliás, introduzindo uma negação, se eu conseguir chegar à conclusão que esta hipótese é absurda, se eu conseguir chegar a esta conclusão, o que eu vou provar é a dupla negação, ok? Por eliminação da contradição. Neste caso, primeiro, esta forma será a introdução da negação na forma que me conduziu ao absurdo, e depois, eliminando as duas negações, como fizemos há pouco, normalmente este passo não se faz quando se introduz a negação e se chega à contradição, normalmente o que se faz é tirar logo a negação. Okay? E elimina-se este passo intermédio, que é criar uma dupla negação para depois a retirar. Bom, mas formalmente é assim que deve ser feito, e por isso não vamos atalhar ainda neste momento. E por isso, se eu tiver a dupla negação e se a tirar, apenas eliminei a negação. Mas o que é importante aqui neste raciocínio é introduzir a negação.
Okay? Bom, então temos que ver o que é que, onde é que está o absurdo. Okay? Bom, e aqui onde está o absurdo, vamos ter que perceber o que é que estamos aqui a fazer. O que é que esta fórmula quer dizer? Bom, quer dizer que é a negação de uma disjunção. Bom, mas eu sei que a negação de uma disjunção é a conjunção das negações. E por isso, se é uma conjunção das negações, será a conjunção de não, não há, que é a mesma coisa que há, e a conjunção com não, não B, que é a mesma coisa que B. Por isso, desta forma, no fundo isto é A e B. E por isso, desta forma, eu devo ser capaz de concluir A. E também sou capaz de concluir B. Mas, ok? E se eu concluir A e se eu concluir B, ok? Então concluo A e B. Ok? A e B será a introdução da conjunção entre 7 e 12. E se eu concluo A e B, finalmente tenho a contradição entre esta fórmula A e B e a fórmula negada. E por introdução da contradição entre 1 e 13. Por isso, sobra-me agora como é que eu vou provar destas duas fórmulas, como é que eu vou provar que o A é verdadeiro. Em particular, a partir desta. Bom, isto não é uma conjunção, não é uma disjunção, não parte de uma conjunção, por isso o que é que eu posso fazer aqui? Mais uma vez, se eu fico sem ideias, o melhor é tentar obter esta forma por absurdo também. O que é obter por absurdo? Assumir que o A é falso, chegar à contradição, desta contradição retiro a dupla negação, por isso, eliminação ou introdução, neste caso, da negação, de 3 até 5, e retiro a dupla negação e obtenho a fórmula 6, por eliminação da negação ou da dupla negação que aparece aqui. Bom, eu provavelmente farei a mesma coisa para o B, mas como é que eu provo que a partir da negação de A tenho uma contradição? Alguém me diz como é que chego lá? Porque é que o não há é contraditório com estas formas, em particular com esta forma? Das duas, uma, ninguém me está a ouvir ou está tudo muito envergonhado? Bom, há um mistério. Uma razão simples, ok? Se vocês têm não há, também têm não há ou qualquer coisa. E esse qualquer coisa pode ser exatamente o não B. E por isso não há, de não há eu posso concluir não há ou não B. Ok? Qual é a regra que me permite passar daqui para aqui? A regra de introdução da disjunção. Bom, e agora sim, agora que tenho esta fórmula e a mesma fórmula negada. Ok? Tenho aqui a negação antes. Então esta fórmula é contraditória com esta e por isso tenho uma contradição entre as formas 2 e 4. Ok? Bom, e quem diz isso, quem diz esta parte toda para provar o A, faz exatamente a mesma coisa para provar o B. Assume não B, chega à contradição, por isso não B chega a não A ou não A ou não B é contraditório com a fórmula 2, por isso a fórmula 2 e a fórmula 9 são contraditórias e por isso eu consigo concluir a dupla negação de B, a negação de não B, por introdução da negação, de 8 até 10, e depois retiro a dupla negação por eliminação da negação. Ok? Por isso, esta é a demonstração mais complicada, digamos, que vocês apanham. É das mais complicadas, aliás, que vocês vão apanhar em toda a cadeira, e porque utiliza exatamente esta noção de que o raciocínio por absurdo pode ser uma arma de último recurso. É que usei, aliás, duas vezes. Primeiro, para esta disjunção, provei a disjunção através da negação da disjunção, consegui provar que havia uma contradição, e quando quero usar uma fórmula simples, também acabei por usar o raciocínio por absurdo da negação do A para chegar ao A. Okay? Bom, para terminar a aula, vamos ver uma situação, já vimos uma situação estranha, que é a situação em que, se existir uma contradição, a partir da contradição posso demonstrar qualquer coisa. Okay? Já vimos que isso corresponde à
eliminação da negação, mas também existe uma situação estranha em que não há premissas. Normalmente nós dizemos, a partir das premissas, tentamos chegar a uma conclusão. Bom, mas como é que eu consigo provar uma fórmula, digamos, estranha? Estranha não, uma fórmula que eu sei que é verdadeira, como sendo há ou não há, mas esta fórmula não depende de nenhumas premissas. Isto é uma tautologia, é sempre verdadeira, e por conseguinte eu devo ser capaz de a provar sem entrar com nenhuma premissa. Ou seja, mesmo com a premissa vazia, com as premissas vazias, eu devo ser capaz de demonstrar isto. Okay? Como é que vou demonstrar uma forma deste tipo? Bom, eu não posso provar A partir do nada, não posso ter a certeza que o A seja verdadeiro, também não posso ter a certeza que o A seja falso, por isso não posso obter isto por uma disjunção, por uma introdução da disjunção. Qual é a regra que me sobra? A regra da dedução por absurdo. Okay? E por isso vamos admitir a negação desta forma e que esta negação desta forma seja absurda, okay? Do absurdo e da negação, por isso eu obtenho a negação desta, que é a dupla negação, enfim, já vimos esta técnica, e eliminando a dupla negação tenho o que quero. Por isso agora a questão é saber porque é que descobrir diretamente que o há ou não há é verdadeiro corresponde a dizer diretamente que a negação de há ou não há é falso. Como é que eu consigo provar isso? Bom, como é que eu consigo provar uma contradição a partir de uma negação de uma disjunção? Não é muito óbvio, mas olhando para estas regras, eu posso ver que não pode acontecer, o que isto diz é que não pode acontecer há ou não há, por isso uma delas tem que ser falsa, pelo menos. Então vamos admitir que o há, vamos admitir que o há, que o não há é falso, ok? Tanto faz, é só uma questão de pôr mais negações. Vamos admitir que o há é falso, ok? Se o há fosse falso, se eu conseguir provar que o A é falso, então conseguia provar que há ou não há era falso, aliás, há ou não há, por introdução agora de disjunção, e esta já seria contraditória com aquela, e por conseguinte havia aqui a introdução da contradição. Agora, porquê é que desta forma eu consigo provar que A é falso? Bom, eu sei que por esta forma A e não A são ambos falsos, ok? Aliás, A é falso e A é verdadeiro, porque é a única maneira de tornar a negação verdadeira, tornar este falso, ou seja, o A tem que ser falso e o A tem que ser verdadeiro. Eu decidi que o A era falso, ok? Mas como é que consigo provar que o A é falso? Bom, se eu tenho aqui uma fórmula negada, a maneira mais óbvia de obter uma fórmula negada é assumir a fórmula sem ser negada e provar que isso é absurdo. Okay? Se eu, a partir da fórmula não negada, chegar à conclusão que ela é absurda, eu posso retirar a negação da fórmula inicial por introdução da negação. Bom, e porquê é que esta fórmula é absurda? Bom, porque se A fosse verdadeiro, A ou não A também seria verdadeiro. Okay? E se A ou não A é verdadeiro, por introdução da disjunção, então temos aqui a fórmula e a sua oposta. E por conseguinte, entre estas duas existe uma contradição e por isso esta contradição é justificada pela introdução da contradição entre a fórmula 1 e a fórmula 3. E assim consegui provar uma tautologia do tipo há ou não há, que é uma das tautologias clássicas. Okay? No fundo, o que diz é que esta tautologia corresponde a uma regra da lógica de primeira ordem, que é o meio excluído. As coisas ou são ou não são, não há meio termo. Não há coisas que são mais ou menos, ou são provavelmente verdadeiras, não. As coisas, os factos, as proposições que eu estou a representar, ou são verdadeiras ou são falsas. Ok, e por hoje acho que já vimos aqui bastante. Já vimos, por um lado, as regras de introdução e negação, introdução e eliminação da negação e da contradição. Vimos como é que usamos algumas heurísticas para conseguir chegar a demonstrações e vimos normalmente as técnicas que são usadas e que, se vocês aplicarem agora com algum treino, rapidamente percebem em cada instante, consoante aquilo que querem provar, qual é a técnica que devem utilizar, ok? Inicialmente a pessoa fica um bocado perdida, tal como vocês há uns anos ficaram perdidos para fazer aqueles casos notáveis das simplificações de frações e aqueles exercícios que se faziam na matemática. Aqui vão ter também um pouco a mesma, ou as demonstrações que faziam na geometria, não é? Aqui também vão ter o mesmo problema, que é inicialmente sabem as regras, mas não percebem bem como é que as podem aplicar, mas com algum treino
rapidamente percebem a mecânica da coisa e como é que conseguem fazer demonstrações neste sistema de dedução natural de uma forma mais ou menos rápida. Okay? Por isso eu vou parar aqui. Não sei se tem alguma. Tem aqui muitos. O professor deve ser nós. Ok, não adianta muito. Porque é que se faz a eliminação? Bom, eu não sei exatamente quais são as perguntas, não as apanhei na altura, mas o Pedro Valide, não, a Gabriela Costa diz porque é que se faz a eliminação da disjunção. Não sei se já percebeu, entretanto, o problema, senão podemos voltar para trás. E o Rafael, ok, era no slide 10. Então vamos ver aqui o slide 10. Então, não. O que é que está aqui o slide 10? Só para. Firefox, onde é que está? Aqui. Ok, por isso o slide 10. Então. Opa, desculpem lá. Fechei a janela. Não sei. Desculpem lá, está aqui uma. Há aqui uma confusão qualquer. Slide 10. Então vamos ver aqui o slide 10 era este, não é? Ok. Por isso, qual era a dúvida que havia aqui? Gabriela, qual era a dúvida que havia nesta parte? Gabriela? Onde é que está aqui o... Agora não vejo aqui o chat. Então, a Gabriela... está aqui. Porque é que se faz a eliminação da disjunção? Eliminação da disjunção? Não se fez. Ok, por isso é este ponto aqui, não é? Como é que eu penso que é esta a situação, não é? Por isso, como é que eu chego à eliminação da disjunção? Bom, a eliminação da disjunção é dizer que eu consigo chegar pelos dois lados de um disjunto, tem aqui uma disjunção, pelos dois lados da disjunção, porque, ou seja, neste caso, quer pelo A, quer pelo B, eu consigo chegar à mesma forma. E se eu conseguir chegar à mesma fórmula, quer pelo A, quer pelo B, então essa fórmula é verdadeira, ou é demonstrável, independentemente de ser feita através do A ou através do B, porque eu sei que posso fazer uma delas. E por conseguinte, o que existe aqui nesta demonstração foi assumir o A deu uma contradição, assumir o B deu uma contradição, e por isso quer pelo A, quer pelo B, obtive uma contradição. Então esta contradição não é consequência nem do A nem do B, mas é consequência do A ou B. E por isso de A ou B eu posso concluir a contradição. Okay? Isto é o raciocínio, é a justificação, e em termos formais, esta fórmula é colocada por eliminação deste ou, usando a demonstração de A até A de contradição, por isso de 5 até 6, e a demonstração de B até A contradição, seja de 7 até 8. Ok? Bom, espero que tenha concluído, acho que já entendeu. Tem de ser, o Rafael está a perguntar, tem de ser verdade para verificar o ponto 2. Rafael, isso é o que exatamente? Em que slide é que é isso? Rafael Borralho? Porque é que se faz? Tem de ser verificado. Isso era uma resposta, ok. Por isso está entendido, ok? Bom, ok, então penso que os slides estão entendidos, vocês vão ter os slides disponíveis. Aliás, já têm os slides disponíveis na página, vão ter também o vídeo, por isso podem ver a sequência. Agora havia aqui uma pergunta, esta mais genérica, que é qual é o exercício que vai até que exercícios vão para o teste. Por isso, a regra é, os exercícios são até o capítulo 4. O capítulo 4 é o capítulo em que tem as álgebra de Boole, acabam na álgebra de Boole e acabam na equivalência de fórmulas e por isso até às formas normais, conjuntiva e disjuntiva. Os capítulos 5 e 6, este sexto estávamos a dar agora, o 5 é a justificação, por isso, os capítulos que justificam as demonstrações formais no sistema de dedução natural não vão para o teste, ok? Por isso, vão até se irem no livro de texto, é até o capítulo 4, ok? Inclusive.
Ok? Espero que tenham percebido. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Por isso, mais uma vez, o teste vai ser, eu vou-vos mandar uma mensagem para distribuir pelas salas, ok? Porque o teste vai ser no grande auditório e em 3 salas do edifício 7 da matemática. A 1, a 2 e a 15, se não me engano. Só logo no resto de chão, salas grandes que dá para 15 pessoas cada uma. 30 pessoas cada uma, aliás. Por isso, o que eu vos peço é que, eu vou-vos mandar um e-mail com todas as instruções, mas o que eu vos peço é que estejam na sala, ou à entrada da sala, cerca de 15 minutos antes. E quando eu digo à entrada da sala, não é tudo à molhada, não é? Porque agora é proibido estar tudo à molhada, mantendo as distâncias, usando máscaras, etc. Aquelas regras básicas de convívio nestes tempos. Mas espero que estejam lá um bocadinho antes das 7h30, para entrarem na sala, tem lá o teste e depois podemos começar o teste às 7h30 e acabar lá às 8h30. Ok? Ok, mais uma, agora uma dúvida que já não tem a ver com a aula, porque é que larger AB e A igual a B é válido no Tarski? Ou seja, se eu souber que o larger é maior que o A é maior que o B, em FO não, isto aqui há qualquer coisa que está engatado, ok? Não sei de onde é que veio isto, mas se veio disto está engatado. Se o A é maior que... não, desculpa, perdão. Isto tem toda a razão, a regra está certa. Se o A for maior que o B e o A for igual ao B, então o B tem que ser maior que o A. Vocês perguntam, mas o que é que se passa aqui? Ok, eu vou passar aqui esta fórmula, espero que consigam perceber. Já, por isso vou fazer o share. Deixa eu ver se eu consigo fazer o share que quero. É aqui. Não sei se estão a ver. Por isso, alguém me fez a pergunta: porquê é que isto é assim? Porquê é que isto é válido? Quer isto seja no Tarski, quer seja em primeira ordem. Bom, em particular no Tarski. O que é que isto tem de especial? Bom, aqui a regra diz simplesmente que se eu tenho uma fórmula e tenho A igual a B, então eu posso trocar o A pelo B na fórmula e obter isto. Ok? E por isso, na lógica, em termos lógicos, isto não tem qualquer problema se eu fizer isto. Ok? Se o A e B estão na relação L e o A é igual ao B, então o B e A também estão na relação L. Ok? E por isso, acho que do ponto de vista lógico, FO não tem problema. Onde não tem problema, mas tem confusão é se for no Tarski. Ou seja, mas já agora até aproveitamos para discutir o que tivemos a ver hoje. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se o A for maior que o B é maior que o A? Estranho, não é? Eu sei que no Tarski, se o A é maior que o B é mais pequeno que o A, não pode ser maior. Bom, então isto é verdade, na realidade, e continua a ser uma conclusão lógica, porque as premissas são contraditórias. Ou seja, se eu tiver A maior que B e A igual a B, tenho uma contradição. E eu, a partir da contradição, posso provar qualquer coisa. Isto é claro ou não? É confuso, mas é claro. Ou seja, a regra que estou a usar, mesmo sabendo, digamos que aparentemente é aqui uma coisa esquisita, não é? Que é eu dizer que a partir do A ser maior que o B é maior que o A partir desta coisa esquisita, eu só posso provar isto porque na realidade a premissa não vale. A premissa não vale porque não pode acontecer que A seja maior que B e o A seja igual ao B. Okay? E por isso isto é uma boa dedução ao nível do Tarski e ao nível lógico. Ao nível lógico será assim, ou seja, se A estiver numa relação com B e A for igual ao B, o B está numa relação com A nível do Tarski, a nível lógico, isso já não dá, porque isto quer dizer que existe uma igualdade entre A e B, e tudo o que eu sei é que se existe uma relação L entre A e B e se existe uma relação E entre A e B, eu não posso concluir que existe a relação L entre B e A.
e por conseguinte, a nível do tautológico, eu não consigo provar aquela forma, eu não consigo provar que a forma final é uma consequência tautológica das formas iniciais. Não sei se foi claro. Deixa cá ver aqui no share. Por isso, ser válido em FO implica... Não, se for válido em FO, implica ser válido em Tarski. Isso também é verdade, ok? Tudo que... não, desculpem, não, ao contrário. Se uma coisa for válida no Tarski, pode não ser válida no FO. Ou seja, por exemplo, eu posso ter esta fórmula, larger AB, e daqui no Tarski posso concluir que smaller BA. No Tarski eu posso concluir isto. Okay? Se o A for maior que o B é mais pequeno que o A. No Tarski eu posso concluir isto. Mas em lógica de primeira ordem, se eu não perceber o que é o predicado L, e se eu não perceber o que é que são o predicado S, o que é o predicado S, por isso, em lógica de primeira ordem, eu só sei que há um predicado L e há um predicado S. Se não souber mais nada sobre eles, não posso concluir isto. Ok? Com as premissas verdadeiras, a conclusão fica falsa. Esta não percebi. É impossível as duas premissas serem verdadeiras no Tarski? Aquelas inicialmente, sim. Larger AB e A igual a B, no Tarski é impossível, ok? A igual a B quer dizer que são o mesmo objeto. Se são o mesmo objeto, não pode ser que um objeto não é maior que ele próprio, não é? Como é que ficava em tautologia? Não percebi o que é que quer dizer, mas... Ok. Não sei. Penso que, se tiverem mais alguma dúvida, podem enviar e-mail ou fazer qualquer coisa, mas penso que ficou claro este exemplo, ok? Bom, vamos ficar aqui, já passou o tempo, vamos ficar por aqui e, por conseguinte, encontramos na segunda-feira, como eu vos disse, às 7h15, mais ou menos, nas salas que nos forem destinadas, que eu envio, digamos, uma mensagem para todos, ok? Bom, vamos então stop share. Ok, por isso vamos então acabar a aula, já passou um bocado de tempo, e até segunda-feira. Se entretanto tiverem dúvidas, já sabem que podem sempre tirar dúvidas comigo. Segunda-feira ainda tenho um turno prático para tirar dúvidas com a Susana, se não me engano, mas em qualquer altura podem enviar e-mails para tirar dúvidas, ok? Até segunda então e boa sorte. Até segunda. Ok.